Amigos e amigas internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz, vamos a mais um episódio do programa Dicas de Leitura Espírita. Estamos tratando, no momento, da obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira, o nosso amigo. Estamos, no momento, falando das obras do Espírito Camilo. No último programa, falamos de 3 obras. Hoje, nós vamos tratar de tão somente uma obra. Uma das obras que nós reputamos como uma das mais belas e profundas de toda a literatura espírita. Uma obra que é um referencial para o entendimento do mundo em que estamos inseridos e do que precisamos fazer ou devemos fazer para podermos nos inserir nesse processo difícil de transformação, de transição da casa terrena. A obra se chama A Carta Magna da Paz. Uma obra psicografada por Raul Teixeira no começo desse século e que antecipou, de certa forma, vários eventos que estão ocorrendo. Não só a página trazida a título de introdução pelo Espírito Ivan de Albuquerque, como a própria introdução do Espírito Camilo, são 2 capítulos dessa obra extremamente profundos. Traz material para inúmeras reflexões. Mas a partir do primeiro e do segundo capítulo, o Espírito Camilo trata do que seria o que estamos fazendo hoje, o que estamos passando hoje. Quando ele aborda a questão da violência e da criminalidade do mundo, ele fala das regiões de desequilíbrio na Terra, antecipando o papel que desempenhariam os espíritos inferiores em falanges de organizações no planeta Terra, da forma como está ocorrendo agora. Depois, ele passa a tratar da vida de Francisco de Assis. Por isso, o título do livro, A Carta Magna da Paz, porque ele vai, a partir do capítulo 3 até o último capítulo, tratar de cada passagem da oração de São Francisco, que todos nós conhecemos, e todos nós já cantamos. Vários cantores, vários artistas gravaram essa música maravilhosa, esse poema maravilhoso. Então, o Camilo nos traz, primeiro, o que o mundo iria passar e o porquê iria passar. Depois, ele nos fala da vida de Francisco de Assis. Nos exalta a vida desse missionário de Jesus. E depois, ele passa a analisar, à luz do Espiritismo, cada verso da oração de São Francisco. E ali ele coloca como aquele verso, à luz dos princípios espíritas, podem ser usados por nós para o encontro com a paz. Por isso que ele chama de a Carta Magna da Paz. Ele viaja pela oração de São Francisco, trazendo conteúdos profundos que estão dentro de nós. Ele vai trabalhando em cada uma daquelas falas, como eu estou com o livro aqui na minha frente, ele vai tratando de aspectos da contestação franciscana. Como Francisco de Assis contestava determinadas posturas existentes na época, e como ele fazia com que o Evangelho de Jesus ficasse de forma mais branda, mais palatável, mas extremamente importante para nós nos transformarmos. O Espírito Camilo trabalha a oração de São Francisco como um memento, nós podemos dizer assim, como um checklist para que nós pudéssemos trabalhar o nosso interior, entendendo o porquê de estarmos no planeta nesse momento, entendendo o porquê das questões que estão assolando o mundo nesse momento, e o que nós precisamos, e como eu disse, nós podemos fazer para viver o mínimo de paz e tranquilidade nessa hora tão grave.
Ele reflete sobre as guerras. Ele fala dos amigos de Francisco. Ele fala da humildade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Um instrumento nas mãos de Deus. Ele fala que nós precisamos ter a iniciativa pessoal da paz. Quando, lá no capítulo 8, ele trata, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E ele vai viajando por cada ponto, né? Onde ele chama, onde houver ódio, sentir que eu semei amor, e Camilo vai, então, trazendo o que eu tenho que fazer para semear o amor. O que eu tenho que mudar dentro de mim para semear o amor. Então, nessa viagem que ele faz, em que ele aborda as questões da caridade, da verdadeira alegria, da consolação, ele chega a tratar das luzes e das sombras íntimas nossas. É um capítulo espetacular, quando ele trata das nossas sombras íntimas. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Como é que eu vou levar a luz se eu tenho as trevas dentro de mim? Mas como é que eu vou levar se eu não identifiquei as trevas dentro de mim, se eu não aceitei a sombra? E ele viaja por Carl Gustav Jung, por Freud, até chegar nos pressupostos de Kardec e do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando para a reflexão profunda sobre a necessidade de eu fazer essas viagens para o meu mundo inferior, para que eu possa estar de frente com a minha sombra, que vem muito da proposta junguiana de estar de frente para a sua sombra, confrontar-se, fazer esse trabalho silencioso, que não tem plateia, e íntimo, de confrontar-se, admitir o caudal do passado que sobrevive dentro de mim, no meu inconsciente. Aquela sombra que eu fujo, mas que eu preciso olhar, que eu preciso entender, que eu preciso compreender. Seja pela meditação, seja pelos momentos de silêncio, e seja, muitas vezes, pela terapia, que me ajuda a diluir essas sombras, olhar para esses conteúdos que estão dentro de mim e que eu preciso trabalhar, olhar para eles. Então, ele vai trabalhando esses contextos das sombras íntimas para que eu possa me transformar no instrumento de consolação. Para que eu possa, e aí atendendo Francisco de Assis, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado. O Espírito Camilo vai dizendo que eu preciso, para consolar, né? Eu preciso conhecer as minhas trevas, conhecer as minhas limitações, e aí eu poderia ser consolado. E quando eu estiver consolando, na verdade, eu estarei sendo consolado. Porque quando eu estou compreendendo, eu vou ser compreendido. Porque na dinâmica de compreender, eu estou trabalhando a minha intimidade no sentido de, no final, eu mesmo ser compreendido. Porque eu estou entendendo quem eu sou. Ele vai propondo, então, o trabalho de compreender o próximo, compreender as situações de que nós estamos vivendo, para que eu tenha condições de, no passo seguinte de Francisco de Assis, olha como o Espírito Camilo coloca, né? Ele vai fazendo um gancho, como se a oração de São Francisco fosse num crescendo. E realmente a oração de São Francisco é um crescendo, porque eu só vou realmente entender a força do amor, né? Aquela força que diz, Senhor, fazer que eu procure mais amar do que ser amado, quando eu venho trabalhando as minhas trevas. Quando eu vou me conhecendo, vendo que eu também tenho deficiência, que eu cometo erros, que eu não sou o ó do borogodó, como a gente diz, a pessoa mais perfeita, então eu passo a identificar as minhas necessidades, as minhas demandas. Eu passo a identificar aquilo que eu tenho de escuro dentro de mim, que me levam a posturas, a comportamentos, a falas, a atitudes que estão longe de ser propiciadoras, propugnadoras de paz, de compreensão em relação ao próximo, de consolo em relação ao próximo. Seja na minha conduta no trânsito, seja na minha conduta no trabalho, seja a minha conduta perante aos fatos políticos da vida, sociais, a maneira rancorosa que eu atuo, as formas como eu expresso o ponto de vista, as maneiras como eu trato a família, a maneira como eu me comporto com o que é ético, o que é moral, só vale para os outros, mas não vale para mim. Eu sou antiético nas coisas pequenas,
no trato de coisas pequenas do dia a dia. O Espírito Caminha nessa obra ele nos chama para essa reflexão. O quanto que ainda eu preciso olhar para esta sombra, para realmente eu consolar, compreender e amar, como propõe o Seráfico de Assis, o inesquecível Francisco de Assis. E aí, quando eu vou entendendo tudo isso, eu vou entendendo aquela frase, Francisco de Assis, pois é dando que se recebe. Eu vou querendo servir, eu vou querendo doar mais para o próximo, para a sociedade como um todo, independente do que eu vou receber em troca. Eu vou me tornando uma pessoa melhor, mais coletiva, que tenha a visão de, em determinado momento da vida, devolver à coletividade, à sociedade, aquilo que eu recebi da vida, pela educação que eu tive dos pais, por eu ter acesso ao espiritismo, por eu ter me convertido em um trabalhador espírita, pelas mudanças que o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz em minha vida, pelos ganhos que eu tenho com a obra de Kardec, por tudo que a vida me deu, família, profissão, trabalho. Chega uma hora que eu preciso devolver. E aí eu estarei melhor paramentado para devolver quando eu tiver conhecimento das minhas sombras. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Mas eu preciso entender o que Francisco de Assis queria dizer com isso. E à luz do Espiritismo, então, Camilo vem nos trazer essa obra fantástica, que tem a sua culminância no capítulo 21, cujo título é sobre o perdão de Deus. Eu não canso de ler esse capítulo, quando ele fala do surto do homem velho e do perdão de Deus. Para esses surtos de homem velho que nós temos ainda, que é um capítulo consolador, porque a despeito dos nossos equívocos, o perdão de Deus está sempre presente. E aí, no final, ele fecha, quando ele fala que é morrendo, que renascemos para a vida eterna, confirmando as propostas espíritas, propostas de Kardec, ou de Jesus, né? Quando ele disse que é preciso renascer de novo, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, é uma obra extremamente atual, profunda, e eu diria, eu não costumo dizer isso, a não ser em relação às obras de Kardec, mas eu não costumo dizer isso que eu vou dizer agora, mas eu acho muito importante falar. Eu diria que é uma obra indispensável para o meu processo de transformação íntima. Porque eu caminho com Kardec, evidentemente com Jesus, com Kardec, eu caminho com Francisco de Assis. É o encontro das propostas de Jesus, Kardec e Francisco de Assis. Jesus, o governador da terra, Kardec, o antigo profeta Elias, o João Batista, o antigo bispo de Praga, que agora reencarnado como Kardec nos trouxe tudo isso. E Francisco de Assis, o João Evangelista. O João Evangelista, convertido depois de Francisco de Assis, em outra encarnação. São espíritos milenares que se encontram, nos trazendo a receita. E Camilo é aquele que parla, que fala, que condensa essas três magnitudes em A Carta Magna da Paz. Então, ele junta Jesus, o astro-rei, o sol incandescente, o astro maior, e os seus discípulos mais próximos, João Batista, João Evangelista, Elias, Francisco de Assis, que eles juntam nesta obra inesquecível, indispensável para nosso crescimento interior. Não é para os outros, mas para mim, para que eu encontre a paz que eu estou buscando. Então, gente, corre lá, compra o e-book, compra o livro, leia, se deleite nessa obra, Carta Magna da Paz. Se emocione e não se surpreenda se em alguns momentos as lágrimas não vierem aos seus olhos e se em alguns momentos você não se pegar extremamente emocionado, pensativo, meditando profundamente de uma forma que você nunca fez,
no encontro de Jesus, Kardec, Francisco de Assis, pelas mãos do Espírito Caminho. Vá lá, não perca. Que Jesus esteja sempre conosco, nos ampare e nos abençoe.